Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um debate entre o Caio Coppola e o Zé Eduardo sobre o conflito, sobre a guerra que está acontecendo entre Israel e o Irã. Um atacando o outro, míssil para lá, míssil para cá. A gente vai ver isso e muito mais neste vídeo. Portanto, se inscreva no canal, deixa aí o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. O doutor Zé Eduardo está confundindo com a máxima vênia, doutor, adivinhação com análise. E eu não vim desapetrechado aqui porque eu trouxe a minha bola de cristal. Eu vim apetrechado porque eu trouxe dados. Análise não é adivinhação. E eu falo isso com a tranquilidade de quem... E em meio ao conflito no Oriente Médio, o presidente norte-americano Donald Trump disse não descartar um ataque dos Estados Unidos contra o Irã. Vamos acompanhar. You don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Why didn't you negotiate with me 2 weeks ago? You could have done fine. You would have had a country. Vamos ao debate. Cardoso, começando por você, qual seria o impacto de um ataque de Donald Trump? Veja, essa expressão utilizada por Donald Trump, ela pode ser analisada, ou essas afirmações contraditórias, esse vai e volta, pode ser analisada por duas perspectivas diferentes. Uma primeira perspectiva, que eu chamaria de psicoanalítica, que vai analisar o problema da psique, das variações do senhor Donald Trump. Eu não sou psiquiatra, nem psicanalista. A outra vertente, que eu me sinto mais habilitado a debater, é a vertente política. Então, eu vou ignorar essa outra vertente, embora bem possível e factível por tudo aquilo que nós conhecemos e estamos vendo na direção dos Estados Unidos, e vou me concentrar na ideia de que isso é uma estratégia política. Donald Trump, se é uma estratégia política, e não um problema outro que eu não abordei, ele usa uma tática que é conhecida na política como tática, entre aspas, do louco. A pessoa dá seta para a esquerda, depois dá seta para a direita, depois desliga a seta. Para quê? Para confundir adversários e aliados e ficar no centro das situações como se ele fosse o peão decisório de um processo. Claro? Ao que tudo indica, Donald Trump, historicamente, até na sua vida negocial, utiliza a tática do louco. Se é que é uma tática, claro. Mas utiliza essa estratégia. Então, realmente, parece que ele emprega que o nível de contradição chega até a ser risível, porque ele vem e fala assim, olha, eu sou favorável à paz, eu estava tentando negociar. Depois ele fala, o nosso ataque foi bem ao Irã. Depois ele vem e fala, olha, realmente, temos que tentar acabar com isso. Depois ele fala, não, mas é melhor ir à guerra até o fim. Ou seja, é uma contradição permanente, né? Tem uma dimensão macunaímica, né? Cada hora é uma coisa. Ora, situações dessa natureza, a meu ver, elas, claro, colocam Trump na situação central, ele afinal é o presidente dos Estados Unidos, trazem muita insegurança para os seus aliados e para os seus adversários, né? Mas o que é pior seria se ele decidisse efetivamente atacar o Irã. Aí a tática do louco transformaria-se numa situação, diria, absolutamente execrável, do ponto de vista daquilo que ele pode desencadear uma grande turbulência internacional, e foram assim, se nós resgatarmos a história, que começaram as grandes guerras mundiais. Claro, não com essa tática do louco, não, mas foram assim que desencadearam grandes conflitos internacionais. Por quê? Porque o Irã, se isso acontecer, vai atacar as bases dos Estados Unidos lá, com seus mísseis. Isso vai obrigar os Estados Unidos a ter uma ação mais presente. Aqueles que não querem que os Estados Unidos tome conta do Irã, junto com Israel, etc., vão reagir, vão fornecer armamentos, ou poderão até ter movimentação de tropas. Então, ou seja, é uma coisa que seria absolutamente mais um passo da marcha da insensatez. Então, portanto, eu sinceramente acho que a tática do louco pode ficar o tempo inteiro dando sinal à esquerda, à direita, à esquerda, sem definir absolutamente nada e deixar o barco correr. É possível que assim seja? É. Melhor seria que ele ficasse absolutamente observando, defendendo a paz, defendendo a negociação, defendendo a possibilidade de entendimento. Não sei se fará.
O pior caminho, efetivamente, eu não tenho a menor dúvida, é os Estados Unidos resolver entrar de frente nisso, com prejuízo a vidas humanas, inclusive de cidadãos estadunidenses, com prejuízo a toda uma situação internacional que pode se tornar muito explosiva e que pode até, eventualmente, Deus queira que não seja assim, desencadear até uma guerra de plano global, uma terceira guerra mundial, porque um cordão gera outro, uma causa gera um efeito e assim a vida se constrói. Eu não gostaria de amargar durante a minha existência uma terceira guerra mundial. Já amargo estas guerras que existem, essa tristeza que está acontecendo hoje no Irã e em Israel. Espero não, na minha existência, eu efetivamente não ver mais nada tão triste, tão degradante para os seres humanos. Paula, foram várias as falas, né, do presidente americano sobre isso. Qual seria o impacto, então, de uma possível entrada do governo americano nesse ataque? Em primeiro lugar, se Donald Trump realmente, como propôs o Dr. Zé Eduardo, utiliza a loucura como método, aí, parafraseando Shakespeare, ela tem surtido efeito. Quando a gente pega a questão tarifária e do reequilíbrio comercial pelo mundo, a situação atual, diferentemente da situação anterior, é que os Estados Unidos da América conseguiram elevar as suas tarifas internas, né, o que vai facilitar o seu processo de reindustrialização, sem aumentar a sua inflação, aliás, pelo contrário, né, e fazer o déficit do comercial cair, pelo menos em tese, é isso que tende a acontecer considerando as tarifas como elas estão agora, ou seja, no meio da negociação. Então, isso parece surtir resultado. Da mesma forma, pegando essa lógica de que comportamento passado é uma boa referência para comportamento futuro, a gente sabe que o Trump é absolutamente avesso à guerra e avesso ao morticínio. Toda vez que ele trata do conflito na Ucrânia, por causa da invasão russa, ele frisa esse ponto, que mais de 1 milhão de pessoas já morreram, e a prova disso é que ele tenta sempre tirar os Estados Unidos, o envolvimento dos Estados Unidos em guerras. Então, ele foi um presidente americano que, ao longo do seu mandato, reduziu a presença americana no exterior, ao contrário do que fizeram, por exemplo, Obama, os governos democratas. Então, ele não inicia conflitos. Ele usa a sua retórica e a sua habilidade negocial como estratégia de dissuasão. Isso a gente viu, por exemplo, na Coreia do Norte. No caso do conflito do Oriente Médio, a gente tem que destacar aqui o papel dos Estados Unidos nos acordos de Abraão. Ou seja, pela primeira vez em décadas, países árabes reconheceram o direito à existência de Israel, algo que o Irã não reconhece. E não reconhece pregando o extermínio do povo judeu, o extermínio do Estado de Israel e o financiamento de 3 grandes organizações terroristas, pelo menos, assim, com destaque, o Hezbollah, o Hamas e os Houthis. Então, essa é a situação. Qual que é o modus operandi de Donald Trump? Por exemplo, ele tira o protagonismo americano e ele faz as outras potências participarem. Aconteceu, por exemplo, na OTAN, em que ele fez os Estados-membros chegarem mais próximos a uma contribuição do seu PIB para a sua autodefesa. Então, a gente percebe o fenômeno que ocorre, de você responsabilizar as grandes potências, tirar protagonismo americano, é muito benéfico. Agora você tem 2 novos Estados-membros na OTAN e você tem uma possibilidade de solução de conflito. O que eu queria, só para amarrar, Juliana, é deixar claro o seguinte: a alternativa, que era tentar negociar com um Estado que suporta o terrorismo, que apoia o terrorismo, ela não funcionou. Foi o que o Barack Obama fez, o regime enganou os Estados Unidos da América e o resto do mundo por muito tempo e chegou tão próximo de fazer uma bomba nuclear que o Estado de Israel precisou fazer um ataque preventivo como forma de autodefesa. O Lula está criticando o Trump referente às ações que ele irá tomar lá na Palestina. Que parece que o Trump está querendo ir para a Palestina, limpar o
caos que existe lá e entrar na Palestina, tomar a Palestina, deixaram a Palestina digna novamente para a população, para os palestinos, né? E para limpar a Palestina, obviamente que os ratos terão que sair da Palestina, que é justamente o Hamas. O Hamas é que manda ali na faixa de Gaza, né? E o Trump está querendo realmente entrar com muita força ali contra o Hamas e pegar ali e fazer algo pelos palestinos, porque os palestinos vivem ali em um regime muito autoritário, né? Um regime de ditadura ferrenha, né? Um regime de vida ou morte. E o Hamas, eles usam os palestinos como escudo. Então o Donald Trump está querendo implementar todas as suas políticas e para que isso aconteça, com certeza vai haver um certo conflito ou um conflito direto com o grupo do Hamas. E aí o Lula aqui no Brasil, perante essa notícia de que o Trump vai executar essa política, essa ação lá na Palestina, ele simplesmente vem à mídia dizer que o Trump está querendo fazer uma loucura, que muitos palestinos irão morrer e que etc, etc, etc. Então, o nosso presidente Lula, ele não somente está criticando o Trump, referente à postura do Trump com relação à Palestina, mas também com relação ao próprio posicionamento dos Estados Unidos da América agora com o governo Trump perante as políticas públicas, as políticas de relações internacionais, as políticas de acordos com outros países, mundo afora, né, dos Estados Unidos. Então o Lula, ele tem essa postura bélica com relação ao Trump. Ele não tinha postura bélica com relação ao Biden, mas tem com relação ao Trump, porque o Trump é do Partido Republicano, ou seja, o Trump representa a direita de volta ao poder nos Estados Unidos da América, e todo mundo faz cara feia para ele. Todo mundo que eu digo são aqueles países que têm uma tônica, né, autoritária, têm uma tônica de ditadura. Obviamente que esses países que têm essas características vão fazer birrinha com Donald Trump, vão querer entrar em confronto com Donald Trump, e Donald Trump tá cagando para essas autoridades desses países, para os presidentes desses países, porque no fundo, quem manda na bagaça toda é justamente os Estados Unidos da América, e não necessita em absolutamente desses países para poder implementar ali toda a sua tônica de nação, né? A sua tônica de nação, justamente para que o povo americano possa ter dignidade, para que o povo americano possa vir a experienciar e experimentar justamente o que está na sua Constituição, que é muito levada a sério por todos os americanos ali nos Estados Unidos, não é isso? Então o Lula tem aí essa tendência
ao confronto, essa tendência a sempre repelir as ações do Donald Trump perante o mundo e também, e consequentemente, aqui no Brasil. No vídeo aí ele fala que o Trump tem que esquecer os outros países e cuidar do seu terreiro, cuidar do seu próprio país, cuidar do seu próprio povo e esquecer os outros países, não querer ficar aí tentando governar outros países. Só que o Lula esquece que existem relações internacionais, comerciais, diplomáticas, etc, etc e etc. Parece que ele não está muito interessado nisso. O Brasil está caindo aí em frangalhos, está em frangalhos aí economicamente, e o Lula me parece que não está nem um pouco preocupado com isso. Agora imagine se vir sanções, tarifações, para o Brasil, dos Estados Unidos para o Brasil. A política econômica do Brasil melhora ou piora? Vamos ver o que é que o Lula vai fazer com relação a esse mecanismo de parceria, Brasil-Estados Unidos. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Até breve.